A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, irmãos, a mensagem desta noite, na noite de hoje, é sobre a conversão de Cornélio, uma porta aberta para as nações. A narrativa da conversão de Cornélio, registrada em Atos 10, é um marco significativo na história da igreja, pois marca a inclusão dos gentios na comunidade de fé cristã. Este relato não só nos mostra o agir soberano de Deus, mas também a importância da obediência e do reconhecimento de que o Evangelho é para todas as pessoas, independentemente da sua origem. Vamos explorar juntos essa história e as lições que ela nos oferece. A descrição de Cornélio, que está em Atos 10, do 1 e o 2. Cornélio era um centurião da corte chamada Italiana, residente em Cesareia. Ele era um homem piedoso e temente a Deus, juntamente com toda a sua casa. Cornélio era conhecido por suas muitas esmolas ao povo e por orar constantemente a Deus. Apesar de ser um gentil, ele vivia uma vida devota e justa, procurando agradar a Deus. A visão de Cornélio, em Atos 10, 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que veio a ele e disse: Cornélio. Esta visão foi uma intervenção divina, mostrando que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário em sua vida. A instrução do anjo, Atos 10, o 4 e o 5. Assustado, Cornélio perguntou ao anjo o que ele queria. O anjo respondeu que suas orações e esmolas haviam subido como oferta memorial diante de Deus. Em seguida, o anjo instruiu Cornélio a enviar homens a Jope para buscar um homem chamado Simão, também conhecido como Pedro, que estava hospedado na casa de outro Simão, um curtidor, cujo endereço era perto do mar. Essa instrução divina preparou o caminho para a expansão do Evangelho aos gentios. A visão de Pedro, em Atos 10, o 10 e o 11. Enquanto os mensageiros de Cornélio estavam a caminho, Pedro subiu ao terraço para orar por volta do meio-dia. Ele ficou com fome e queria comer, mas enquanto a refeição estava sendo preparada, ele caiu em êxtase e teve uma visão. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol descendo à terra, contendo toda espécie de quadrúpedes, répteis e aves. O significado da visão de Pedro. Atos 10, do 13 ao 15. Uma voz disse a Pedro: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Nunca comi nada impuro. A voz falou novamente, dizendo: Não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes antes de o lençol ser recolhido ao céu. A visão de Pedro desafiou suas concepções tradicionais sobre pureza e impureza, preparando-o para acolher os gentios. A chegada dos mensageiros de Cornélio, Atos 10, 17. Enquanto Pedro ainda estava perplexo com a visão, os homens enviados por Cornélio chegaram à casa de Simão e perguntaram se Pedro estava lá. O Espírito Santo disse a Pedro para descer e ir com eles, sem hesitar, pois ele os havia enviado. Pedro obedeceu e desceu para encontrar os mensageiros. Pedro visita Cornélio, Atos 10, 24. No dia seguinte, Pedro partiu com os mensageiros, acompanhado por alguns dos irmãos de Jope. Quando chegaram a Cesareia, Cornélio os estava esperando, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio, ansioso para ouvir a mensagem de Deus, preparou um ambiente acolhedor para Pedro e sua comitiva. A humildade de Pedro e a recepção de Cornélio. Atos 10, 25 e 26. Ao encontrar Pedro, Cornélio ajoelhou-se e adorou, mas Pedro o levantou dizendo: Levante-se, eu sou apenas um homem. A humildade de Pedro e sua prontidão para quebrar barreiras culturais
demonstraram seu compromisso com o Evangelho e a sua disposição de ser um instrumento nas mãos de Deus. Pedro pregando a Cristo. Atos 10, 28 e 29. Pedro explicou a Cornélio que era contra a lei judaica associar-se ou visitar um gentil, mas Deus lhe havia mostrado que não deveria chamar ninguém impuro. Ele perguntou por Cornélio, que o havia chamado. Cornélio relatou sua visão e Pedro começou a pregar sobre Jesus, enfatizando que Deus não mostra favoritismo, mas aceita todos os que o temem e fazem o que é certo. A conversão e o batismo de Cornélio e sua casa. Atos 10, 44 e 45. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes judeus ficaram espantados ao ver o dom do Espírito Santo fora derramado também sobre os gentios. Cornélio e sua casa falaram em línguas e louvaram a Deus. Então, Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Essa conversão e batismo foram um poderoso testemunho da obra inclusiva de Deus através de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, a história da conversão de Cornélio nos desafia a reconhecer que o Evangelho é para todas as pessoas e que Deus, em sua soberania, está sempre buscando aqueles que o procuram sinceramente. Que possamos, como Pedro, estar abertos ao chamado de Deus para alcançar todos, independentemente de sua origem ou antecedentes, proclamando com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Uma palavra maravilhosa, né? No batismo de Cornélio, na sua conversão, e que aqueles que possam ouvir essa mensagem sejam tocados pelo Espírito Santo, e aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que venha fazer neste momento pelo toque do Espírito Santo. Amém? Vamos orar, irmãos, para encerrar essa mensagem do dia de hoje. Amém? Senhor Deus, amado e querido Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, entramos em Tua santa presença, Pai. Erguemos nossas vozes de oração e primeiramente para Te agradecer, Pai querido, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado pelo dia de vida, obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigado pela Tua mão forte nos protegendo, nos guardando, livrando de todo mal. Obrigado pelas bênçãos, pelos livramentos do dia de hoje, Senhor. Pai, obrigado pela nossa família, Pai. Abençoa, Pai, da união, saúde e sabedoria a todos, Pai querido, em nome de Jesus. Oh, Senhor amado, obrigado pelo dia de trabalho, pelo alimento à nossa mesa, Pai. Senhor, aqueles que ouvirem esta mensagem e estiverem enfermos, Pai, que o Teu poder, a Tua unção de cura desça sobre até essa pessoa, Pai amado, e cure-a da sua enfermidade, em nome de Jesus. Pai, pedimos perdão pelos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, conscientes e inconscientes, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem piedade de nós, Pai amado e querido, pois somos falhos e pecadores, Senhor. Mas em tudo nós Te amamos, meu Pai. Obrigado, Senhor. E por nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.